Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí com a nossa matériazinha, né, de integrais indefinidas ou as primitivas, né, como a gente está calculando aí. Na aula de hoje a gente vai abranger um pouco mais, né, esse nosso cálculo de primitiva. Na aula passada, o que a gente estava fazendo? Calculando primitivas imediatas desse tipo, né? Se a gente tinha uma constante, só uma função constante, o que era a integral disso? O que era a primitiva disso? Era essa constante multiplicado por x, né, mais uma outra constante, certo? Na hora que eu derivo isso daqui vai dar zero, derivada de x é 1, conserva a constante, vai realmente resultar no meu c. A integral, pessoal, uma primitiva de x elevado a n, uma função potência, o que eu faço? Eu aumento o meu grau e divido pelo meu expoente, certo? Daí, quando eu derivo isso daqui, vai resultar nessa funçãozinha aqui, mais uma constante, porque a derivada de uma constante é zero, né? E daí, ó, pessoal, quando a gente também tinha algo desse tipo, o que isso significa? Uma constante multiplicando minha função. Posso colocar essa minha constante para fora. Igual aqui, eu também poderia colocar essa constante aqui. Daí ia ficar só a integral de dx, ou a integral de 1 dx, né? Que resultaria em x também. Daí o que a gente vai ter aqui, ó? C vezes a integral de f de x dx. Certo? Então essas regrinhas aí a gente viu na aula passada, viu por que acontece isso, né? Viu quando a gente deriva todas essas partes aqui, vai resultar naquela minha função que eu estou analisando, certo? E agora a gente vai abranger nosso leque aí de funções para a gente calcular essas primitivas, certinho? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha aqui. A gente vai calcular a integral indefinida dessa formazinha aqui, ó. Nossa, professor, o que é isso tudo que você colocou aí? Calma, uma função simples, olha. Eu tenho uma função f composta com g, multiplicando a derivada dessa funçãozinha g. Certo? Então a gente vai enxergar, a gente tem que enxergar, a gente vai ver lá uma funçãozinha e vai ter que enxergar esses elementos aqui naquela funçãozinha que a gente vai enxergando. Isso tudo a gente vai estar integrando em relação a x. Então olha aqui. Olha o que eu escrevi aqui, gente. Sejam fg funções contínuas com g derivada. Então, fg são funções qualquer contínuas, né? E g admite uma derivada. Suponha que esse fzão seja uma primitiva de fzinho. Ou seja, na hora que eu derivo essa função, eu vou resultar nessa, né? Derivei essa, resultei nessa. Daí a gente vai ter o quê? Que f aplicado na minha função g, olha que o fzão aplicado em g é primitiva de quem? Dessa minha funçãozinha que eu vou calcular aqui, ó. Fzinho, g de x e g' de x. Como assim, professor? Olha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou derivar isso daqui, certo? Então, fzão, estou calculando a derivada de fzão, g de x, né? Estou calculando a derivada de fzão aplicada no ponto g de x, certo? Isso daqui vai ser igual. A gente vai usar a regra da cadeia, pessoal. Então, a derivada do de fora vezes a derivada do que está lá dentro. A derivada do que está de fora, a gente sabe, a derivada de fzinho, aplicado sempre nesse ponto. Então, é fzinho aplicado nesse ponto g de x, vezes a derivada que está lá dentro. O que está lá dentro? G de x. Então, vezes essa derivada daqui, ó, pessoal. Certo? Então, a gente pode associar, né, essa derivada aqui, ó, não fechei aqui. Quando eu derivo isso daqui, eu vou restar nisso, ou seja, quando eu integro isso, uma das minhas primitivas é essa função. Aí depois eu só adicionar uma constante, né? Então olha aqui, pessoal, derivei isso, resultei nisso. Integrei isso, vou resultar nisso. Certo? Sempre eu posso pensar nisso. Então a gente já sabe a cara da minha função aqui, ó, vai ser a primitiva desse f aplicada no meu ponto g de x, né? Se eu conseguir enxergar uma integral dessa forma. Bom, então agora a gente vai ver como que a gente pode calcular. Bom, pessoal, então a gente viu, né, que essa integralzinha indefinida vai ser a primitiva de f aplicada no meu ponto g. Vai ser exatamente isso daqui. Então o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter o seguinte, se eu tiver uma integral desse tipo, ó, eu vou ter uma integral de um f aplicado em g de x vezes g' de x dx, né? Eu vou ter o seguinte, se eu conseguir enxergar uma função desse tipo, eu vou chamar u de g de x. Então, eu vou chamar a minha função de g de x aí. Só que quando eu chamo u de g de x,
vai mudar o domínio de f, né? Vai virar u, né? Então eu não posso enxergar nem esse x nem esse dx aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou derivar esse u para eu só encontrar variáveis u, certo? Na hora que eu derivo u vai ficar du, né? Derivada de u. E na hora que eu derivo o g, vai dar o quê? G' de x. Mas qual que é a variável dessa g'? Dx, né? Então estou derivando em relação a x. E daí o que eu posso fazer? Simplesmente substituir o que eu tenho aqui. Por isso que essa técnica chama técnica de substituição, tá, pessoal? Então, essa integral, ó, é a mesma coisa que isso daqui, ó. A integral de f. Quem que é g de x? Eu chamei de x de u, ó. Então é f de u. E g' de x dx, pessoal, é du. Então eu calcular essa integral é a mesma coisa que eu calcular essa integral. Sim. E qual que é essa integral aqui indefinida? Eu já sei que a primitiva de fzinho é fzão. Então fzão aplicado no meu u. Mais uma constante. Só quem que é meu u? G de x. Então isso dali fica realmente fzão de g de x mais uma constante. Certo? É exatamente o que a gente já tinha aqui. Então é essa forma que a gente vai calcular. A gente vai visualizar uma função aqui e chamar ela de u. A gente deriva u e vai achar uma funçãozinha desse tipo. E daí a gente tem que conseguir substituir essa função aqui, ó. Aí tudo que tiver nessa derivada de u eu vou substituir por du. Daí eu vou calcular minha função aplicada nesse ponto u. Vamos dar um exemplo, pessoal, para a gente pegar na prática como que vai ser essa regrinha da substituição. Bom, pessoal, então eu coloquei esses dois exemplos aqui que a gente vai calcular através dessa regrinha de substituição, certo? Olha aqui, eu coloquei essa funçãozinha aqui, x mais 1 elevado ao cubo. Poderia, pessoal, fazer do jeito que a gente já está acostumado, abrir isso aqui tudo, né, multiplicar isso 3 vezes e fazer cada termo. Poderia, tranquilamente. E às vezes algumas pessoas acham mais fácil, mas eu particularmente acho mais fácil, na verdade, errar. Né? Porque você vai ter mais continha para fazer e isso demanda mais tempo, inclusive, do que a gente aplicar essa regrinha que a gente acabou de ver. Olha aqui, eu consigo enxergar uma função u da forma x mais 1, certo? E daí, o que eu tenho que fazer? Calcular a derivada disso, né? Porque aí dentro tem um desse dx que eu não posso deixar. Por quê? Se eu substituir u aqui em x mais 1, então eu quero derivar integrar em relação a u. Então não pode aparecer esse fator de integração dx. Então o que eu vou fazer? Calcular du. Certo? Que vai ser igual a derivada de x mais 1, pessoal. Derivada de x, 1. Derivada de 1, 0. Então fica 1 mais 0 fica 1, né? Eu derivei isso em relação a quem? A x. Certo? Então fica 1 dx, que é a mesma coisa aqui, dx. Certo? Então agora a gente vai substituir aqui em cima. Né? Então isso daqui vai ser igual a x mais 1 é u, então u elevado a 3. Dx aqui a gente viu que é igual a du, né? Então fica du. Beleza, então a gente sabe calcular essa primitiva. É o quê? Eu vou acrescentar 1 no 3, fica 4, e vou dividir por 4, mais uma constante. Agora, pessoal, é só fazer o quê? Voltar esse u pelo que eu chamei, que é x mais 1. Né? Então fica x mais 1 elevado a 4 sobre 4, mais essa constante. Beleza? Então a gente calculou a primitiva dessa funçãozinha sem abrir, né? Sem fazer aquela conta toda. É lógico que vocês iam achar uma funçãozinha um polinômio do quarto grau, né? Mas aí fica a critério do freguês. Eu resolvi em 2 linhas, né? Porque isso daqui dá para até resolver na frente, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil. Bom, pessoal, aquele segundo exemplo ali, ele envolveu uma parte de logaritmo, né? Mas como a gente não viu função logarítmica ainda, eu mudei o exemplo 2, né? E coloquei essa funçãozinha aqui pra gente calcular essa integral, certo? Bom, pessoal, primeira coisa, vamos enxergar uma função 1 aqui. Ó, o que é razoável para mim, pessoal, é o quê? É calcular a raiz de uma função, né? Então vamos substituir, né, esse 1 mais x ao quadrado por u, né? Então u aqui, ó, no nosso caso vai ser 1 mais x ao quadrado, certo? Aí vai sobrar o quê, pessoal? Vai sobrar pra gente esse x dx, e as variáveis que vai estar em relação a x. Daí eu tenho que fazer o quê? Derivada de u, né? É o quê? Derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x, então aqui vai sobrar só um 2x. Derivei em relação a quem? A x, então dx aí. Então olha aqui, pessoal, apareceu o quê? Ó, x dx, x dx.
Então esse 2 aqui é uma constante, né? Então o que eu vou fazer com ela? Passar ele dividindo o du. Né? Então vai ficar du sobre 2 igual a x dx. Então no lugar de x dx, eu coloco du sobre 2, certo? E no lugar de 1 mais x ao quadrado, eu vou colocar 1. Regrinha da substituição. Então o que vai resultar? Então isso daqui vai ser igual a raiz de u, certo? Du sobre 2. Bom, esse sobre 2 aqui, pessoal, eu estou dividindo por 2 toda essa funçãozinha aqui de cima, inclusive o fator de integração, né? Então o que eu vou fazer com ele? Se eu estou dividindo por 2, a mesma coisa eu estou multiplicando por meio, né? 1 sobre 2. Então eu vou colocar esse 1 sobre 2 para fora da minha integral. Então meio vezes a integral. Bom, a raiz de u, pessoal, é a mesma coisa eu escrever o quê? U elevado a meio. Então eu vou calcular, agora é só aplicar a regrinha geral aí da potência, né? Então eu tenho isso daqui, vai ser igual a meio vezes u elevado. Aí eu vou somar 1 aqui, né? Então meio mais 1 vai dar 3 meios sobre 3 meios. Então sempre é sobre o mesmo número, certo? Beleza, eu dividi por 3 mesmo, é a mesma coisa que eu fazer o quê? Multiplicar pelo inverso dele, né? Que é o quê? 2 terços. Então vou ter meio vezes 2 terços vezes... Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que o elevado a 3. O que está aqui vai ficar em forma de raiz. Então, raiz de u elevado a 3. Certo? Daí, faltou uma constante aqui, né? Eu não coloquei a constante. Mais k e aqui mais k. Bom, reescrevendo aqui, ó, posso cancelar esse 2 com esse 2. Vai ser essa raiz de esse u aqui vai ficar elevado a 3, mas quem que é o 1 mais x ao quadrado? Então, vou colocar aqui 1 mais x ao quadrado. Isso tudo elevado a 3, né? Vou tirar a raiz disso tudo. Só estou substituindo aqui no u. Vou dividir por 3 e adicionar mais uma constante. Certo? Então vai ficar a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado elevado ao cubo sobre 3 mais uma constante, tá bom? Então essa é a integral dessa funçãozinha aqui. Certo, pessoal? Agora vamos para esse exemplo aqui. Ele é bastante parecido, só que ao invés de ter x dx, eu tenho x ao cubo dx, né? Então vamos ver o que a gente vai fazer com isso daqui. Primeira coisa, vou colocar o u aqui. O u vai ser o mesmo, pessoal, porque está dentro da raiz, né? Então é conveniente para a gente colocar esse u aí. Então fica u é 1 mais x ao quadrado, certo? Du vai ser quem? A derivada de u. Então du, derivada de u é igual. Derivada de 1 é 0. Derivada de x ao quadrado é 2x. Bom, eu derivei isso aqui em relação a x. Bom, pessoal, então o que eu tive aqui? X dx apareceu para mim igual apareceu aqui, né? Se eu chamei o meu u disso, então o meu x dx vai aparecer da mesma forma. Daí eu vou substituir um x aqui com esse dx. Vai sobrar o que aqui, pessoal? Um x ao quadrado, né? Então a gente tem que verificar se aparece um x ao quadrado aqui para a gente substituir com 1, né? E aparece, né? Olha aqui. Aqui em cima aparece exatamente esse x ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado, então seria... Posso passar 1 para lá, fica 1 menos 1. Certo? E esse 2 eu passo dividindo. Então fica du sobre 2 igual a x dx. Bom, então observe aí que eu coloquei tudo que eu posso substituir, eu achei aqui. Certo? Então olha aqui, então, eu vou ter a então isso daqui vai ser a integral. X ao quadrado, então eu vou pegar o x ao quadrado aqui, vai sobrar um x que eu coloco junto com o dx, tá, gente? Então x ao quadrado é quem? U menos 1. Certo? Vezes. Raiz de... O que vai estar aqui dentro vai ser u, né? Que é o que eu quis desde o início. Vezes raiz de u. E sobrou um x de cá, né? Porque tinha x ao quadrado aqui, x ao cubo, então sobrou um x dx. X dx é du sobre 2. Certo? Então a gente obteve isso daí. Como que a gente pode fazer isso, Felipe? Vou colocar esse meio para fora, tá bom? Então vai ficar meio e a integral. E o que eu vou fazer aqui dentro? Vou fazer a atributiva, né? Tem uma diferença multiplicando a raiz de u. Então vai ficar u vezes raiz de u. E raiz de 1 vezes menos 1, que é menos raiz de u.
Isso tudo, pessoal, estou integrando em relação a... Certo? Então vou apagar desse lado de cá para a gente resolver essa integralzinha aqui. Bom, pessoal, então olha aqui. Reescrever essa integral aqui em cima da forma. Coloquei esse u em forma de potência, tá? Posso colocar isso aqui tranquilamente. Esse u aqui está elevado a 1, né? Esse u aqui está elevado a meio, né? Porque está raiz de u. Daí, quando eu faço potência de mesma base, eu posso somar os expoentes. Aí fica 3 meios, tá? E aqui o expoente de u aqui, no caso, seria meio, né? Porque a raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Beleza, então vamos calcular essa integral aí, ó. Tanto a integral de meio vezes. Então, aquela integral ali de dentro vai ficar o quê? U elevado a 3 meios mais 1, pessoal. 3 meios mais 1 vai ser a mesma coisa que 5 meios, né? E eu vou dividir isso por 5 meios também, pelo mesmo número. Menos u elevado. Meio mais 1, pessoal, é a mesma coisa que 3 meios. Então fica u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Certo? Então calculei a primitiva, então tem que somar mais uma constante. Beleza, então eu vou ter isso daqui. O que eu posso fazer, pessoal? Posso colocar esse... Não, na verdade, ó, se eu estou dividindo por 5 meios, é a mesma coisa que eu multiplicar por quem? 2 quintos. 3 meios é a mesma coisa que eu multiplicar por 2 terços, né? Então vou colocar isso daí. Então vai ficar o 2 multiplicando u elevado a 5 meios sobre 5 menos u elevado a 3 meios. O 2 multiplicando dividido por 3. Né? Então, eu tenho exatamente isso daí. Aqui, ó, pessoal, posso colocar esse 2 em evidência. Eu já queria colocar aquela hora ali em cima, né? Mas melhor fazer esse passo. Por quê? O 2 está multiplicando tanto esse termo quanto esse termo. Colocando ele em evidência, ele vai ficar multiplicando tudo isso. E no meio está dividindo tudo isso. Está multiplicando tudo isso. Então, ficou 2 sobre 2. Então, eu posso cortar esse 2 com esses 2 aqui, ó. Certo? E daí eu posso simplesmente agora substituir, né? Quem que é o que eu mesmo, que eu chamei? 1 mais x ao quadrado. Então aqui vai ficar 1 mais x ao quadrado. Tudo isso elevado a 5 meios. Posso colocar a raiz quadrada disso daqui elevado a 5. Tá, pessoal? Dividido por 5. Menos u. Quem que é u? 1 mais x ao quadrado. Elevado a 3 meios. Posso colocar a raiz quadrada disso daqui elevado ao cubo. Tá? Dividido por 3 mais uma constante. Bom, e daí a gente acabou aí, né, com essa integral. Então, pessoal, observe que essa teve uma sacadinha a mais, né? Aqui a gente sempre tem que estar substituindo o que está sobrando aí, né? E se eu chamei uma função qualquer de u, então tem que sempre calcular o du e ver o que vai dar para me substituir. Observe aí que eu achei o x ao quadrado e deu para mim substituir esse x ao quadrado com o que eu já tinha. Tá bom, pessoal? Então esse daqui é o exemplo 3. Bom, pessoal, então tenho 2 exemplos aqui, mais o 4 e o 5. Vou deixar esses exemplos aqui, pessoal, como exercício para vocês entregarem no Moodle, tá? Então, exercícios para o Moodle. Tá? E o que vocês vão ter aqui? Ó, vocês vão ter a integral de 3 sobre raiz de 2x mais 1 dx. Chamam esse 2x mais 1 aqui de u. Né, e vocês vão calcular o du, ver o que dá para substituir, o que não dá, certo? E aqui, ó, pessoal, o que vocês vão ter? Vocês chamam o x ao cubo mais 3x mais 4 de u, né? E daí vocês calculam o du, vão ver o que vocês vão achar, tá? E tentar substituir x ao quadrado mais 1 dx, certo? Não deixa o x ao quadrado e o dx aí na sua função, tá? Porque tem que ser tudo em relação a u. Então, se você encontrou um x aí, tenta substituir com u, né? O que você está chamando aí, certo? Bom, pessoal, então vou deixar esses 2 exercícios aí para vocês entregarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. E na próxima aula a gente vai entender mais aí sobre áreas, né, de funções através de integral, certo?